Eu acho, CDD, que o grande golaço foi dado pela direção do Grêmio. Não tendo acerto com a Arena, o Grêmio foi lá e comprou os ingressos e repassou para os seus torcedores. Por quê? Porque essa é uma despesa tão pequena em relação à possibilidade de cair para a Série B. Em caso de uma derrota, amanhã seria uma coisa bastante complicada. O Grêmio fez o seguinte, tratou com um esquema de segurança. Vamos lotar a Arena, vamos fazer toda a pressão possível em cima do Atlético Goianiense, que é o pior time do campeonato, mas não significa dizer que o jogo está ganho, e eu acho que foi essa uma jogada bem importante. E isso mostra também a qualidade, a força do torcedor do Grêmio, né? O Grêmio vivendo um momento ruim na temporada, o Grêmio sofrendo na temporada, o Grêmio entendendo toda a dificuldade. No final de semana, uma derrota no Grenal da forma que foi, e o torcedor entendeu o recado da diretoria, e perto de 40 mil estarão num jogo contra um adversário que praticamente já está virtualmente rebaixado. Ou seja, mostra a grandeza, né? A grandeza do clube, a grandeza do torcedor do Grêmio. Cada vez mais eu tenho orgulho de fazer parte de um ambiente que é tão apaixonado por futebol e que sabe a grandeza desses clubes, né? O torcedor do Grêmio vai dar uma demonstração no sábado da grandeza, né? Da grandeza. E eu tô contigo nessa linha. Nós temos que aplaudir muito o que a diretoria do Grêmio fez e como ela fez e como ela agiu. Diretoria do Grêmio que nessa semana, apesar de todas as dificuldades, teve uma ação boa, teve a renovação que ontem foi confirmada do Gabriel Mack, também com a assinatura do primeiro contrato, né? Com a assinatura finalmente do contrato, a revelação disso. Uma semana de boas notícias pro torcedor. Falta só a grande notícia de amanhã. Temos que ganhar o jogo, Pedro. Temos que ganhar o jogo. Ontem o Vasco ganhou, acho que o Cuiabá praticamente rebaixou, né? Cuiabá e Atlético Goianiense estão fora, tem duas vagas. Eu acredito. Eu acho que se o Cuiabá tivesse vencido ontem, daria uma sobrevida, mas não venceu. Então eu acredito que sim, isso dá mais responsabilidade para o jogo. E como é bom a gente poder ver a Arena, que pela primeira vez vai poder receber o público integral. É preciso dizer isso também, tá? Eu acho que dá 50 mil pessoas amanhã. Eles falam em 40, né? Eu falo em 37 50, porque eu 40, sei mais 40. que eles. Eu sei que tu Quer dizer, sabe. pretensiosamente. Não, mas Eles que vocês sei. dizem Arena Porto Alegrense. Tá? Isso, a Arena revela entre 37,5 e a gente sabe que aumenta um pouquinho aí quando vai se aproximando do jogo. Então, 40 mil torcedores. 40 mil no primeiro jogo. A enchente é no dia 1º de maio. Começa a chuva. Começa a chuva e em seguida já não tem futebol. O Grêmio já não tem futebol todo mês de maio. Nós vamos fazer na última semana de outubro o primeiro jogo com relação normal com o estádio. E esse é o trecho... Final de outubro. Esse é o trecho que o Renato tem razão na entrevista. Eu sempre separo, tá, Pedro? Eu sempre digo isso aqui. Eu sempre separo a relação do Grêmio com o rebaixamento e a relação do Grêmio com o próprio trabalho. Eu acho que o rebaixamento não estaria na discussão se não tivesse tido a enchente. Se o Grêmio estivesse fora se não tivesse enchente, o Grêmio teria 5, 6 pontos a mais e não estaria falando de rebaixamento. Mas não muito mais do que 5, 6 pontos. Exatamente, não em relação ao trabalho. Então a crítica ao trabalho ela é correta, mas o pavor do rebaixamento passa muito pela enchente. Mas né? E tudo na vida tem um mas. Tudo tem um mas, conjunção adversativa. Se não forem 40 mil torcedores ou 50, como diz o Pedro, se eventualmente isso não acontecer, porque é sábado, 4 da tarde, eu vou entender o torcedor do Grêmio, sabe? Depois de um Grenal, de algum desalento, se não for a totalidade do que está se esperando, vou entender. Não, eu acho que vai também, Pedro, eu acho que vai. Eu acho que o torcedor, ele consegue fazer essa distinção quando tu tem que separar a instituição do trabalho que está acontecendo, de eventuais erros que estejam acontecendo. Ele entende isso aí. Eu vou ter que ficar com esse aqui e o resto eu vejo depois. Mas se não acontecer, eu vou entender o torcedor do Grêmio, sabe? Porque depois do Grenal, depois do desalento, de alguns episódios aí, dá pra entender. Dá pra entender. E acho até que vai ser se acontecer, Pedro, vai ser um recado, tem uma mensagem ali do torcedor. Mas o recado da direção foi dado pro torcedor do Grêmio, por isso que eu comecei falando exatamente nisso. Quer dizer, a direção se mobilizou e segunda-feira tentou um encontro com a Arena e não se acertou no primeiro momento que queria uma promoção de ingressos. Segundo momento, o Grêmio pediu um rebaixamento do preço dos ingressos para comprar os ingressos da Arena. Acho que não aconteceu também, não sei como é que terminou isso, mas não importa, o Grêmio foi lá e comprou, pagou a Arena, porque a direção do Grêmio passou o recado para o Renato, para os jogadores, para a comissão técnica inteira, e
também, e talvez fundamentalmente para os torcedores, de que este, por pior que seja o adversário, é o jogo mais importante do ano no Grêmio. E é mesmo. Ganhando, o Grêmio está livre dessa coisa de rebaixamento. Não importa que ele vai jogar com o Fluminense no Rio, com o Palmeiras, Tu alivia o jogo. em São Paulo, com o Cruzeiro, lá em Belo Horizonte, no Mineirão. Não importa, o Grêmio vai ter uma gordura suficiente para se manter na Série A, porque não pode o Grêmio pensar em cair pela 4ª vez para o rebaixamento, seria um desastre. E se perde o jogo amanhã, isso aí se... sei lá. O fato do Grêmio conseguir vencer esse jogo, e eu acredito muito na vitória, ele transporta para os outros 2 jogos, sobretudo esses fora de casa, uma ideia de mais tranquilidade no jogo. Claro. Não, é exatamente isso. Eu acho que a mobilização do torcedor, no que o Diogo fala mesmo pós-derrota do Grenal, é porque o torcedor entendeu que esse é o jogo para ter um final de ano tranquilo. Para salvar, né? Ganhou amanhã, não vai ser rebaixado. Pode até perder para Fluminense e Palmeiras depois em casa e fecha a conta. Agora, se não ganhar, aí o final de ano vai ser complicado. Eu tô curioso... Não, é que só um pouquinho de matemática, né? Tu tá falando em 41 pontos. É que hoje mas assim, a régua seria 41. 41 pontos. O Grêmio ganha amanhã 38. Isso. Falta uma vitória em 7 jogos. Contra o Juventude na Arena. Pode ser. Beleza. E vai ter alguns empates no caminho. Ganha amanhã. Jogo difícil. Né? Claro, óbvio, né? Não vamos achar que o Juventude vai... É que eu tô dizendo, não vai ser fácil. Tu olha pra tabela, né, Munari? Pô, tu vê ali Atlético Goianiense em casa, Juventude na Arena. Bota um xizinho nesses 2 e depois Palmeiras fora, Fluminense, não sei mais quem, aí tu tá bem, vamos sofrer nesses jogos aí. Aí tem os jogos um pouco mais complicados, mas que também não são impossíveis de ganhar. São Paulo e Cruzeiro em casa, dá pra ganhar esses jogos. Um deles, pelo menos. O Cruzeiro... Não, o Cruzeiro é aqui. Lá, tá certo. São Paulo é aqui. O que pode... uma vitória em 7. Fica numa situação tranquila. Né? Agora, se não vai precisar de 2 vitórias em 7. O problema de uma vitória em 7, 2 em 7... O problema é o seguinte, tu não pode chegar faltando 2 ou 3 rodadas com algum tipo de risco matemático. Não pode. Esse é o ponto. O último jogo é com o Corinthians, gente. E o penúltimo vitória fora. Que seria direto. Se tu tiver na briga, é confronto direto. Tu não pode. O grande lance dessa discussão é tu resolver. Resolvi. Ganhei uma, empatei outra, tal. E aí? Matematicamente não tem mais chance. Acabou. O Grêmio tem que ter escapado Aí vai sentar, vai se ver se o Renato é bom, se não é, se o Bruno vai ficar, se não vai, se os jogadores querem entrar, quem não quer. Agora, tu não pode ir com essa sombra. Essa sombra joga no ano que vem, gente. Essa sombra, ela mexe... O Grêmio hoje tem um problemão para resolver. O Grêmio não tem ainda o que vai fazer em dezembro. E por que não tem? Porque o Grêmio não resolveu tu sabe qual é o projeto esportivo do Grêmio no ano que vem? Tu não sabe. O Grêmio tem 3 possibilidades, tá? Uma é chegar na Sul-Americana, que é a melhor. A intermediária é ficar no limbo. E a terceira opção é cair para a 2ª divisão, o que eu acho muito difícil, mas afinal existe. É que o limbo, Pedro, o limbo aí tu tá falando de 12, 13 milhões a menos. É que o limbo representa chegar no final correndo risco. Esse limbo não tem competição eu acho que o limbo além da Copa ruim, do Brasil. Porque para contratar, inclusive, tu tem que apresentar. Tu não tem um projeto desportivo para apresentar para um eventual reforço. Mas eu tô curioso amanhã sobre a reação da torcida quando anunciar a escalação. Porque alguns jogadores certamente vão ser vaiados. Tu quer que eu te diga o que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer? Quero. Amanhã a escalação do Grêmio vai ser como foi há não muito tempo atrás, quando deu algum tipo de dificuldade. Rápido, fulano, Beltrano, o time inteiro. O time inteiro sem anúncio. Nem o do Renato teve. Naquele episódio nem o do Renato teve. Porque eu não acho que o Renato seria vaiado na Arena. Eu tenho certeza que não seria. Mas eu acho que não vai ser 50 mil, 40 mil. Teve um momento de crise aplauso a ele. Com o JP Galvão, foi muito pesado. Sim. Que o Grêmio não colocou a escalação jogador por jogador para preservar o JP Galvão. Esse jogo vai ser a mesma coisa. Vocês lembram vocês não lembram desse episódio? Eu acho que nós estávamos juntos. Não me lembro. Que para preservar o JP Galvão colocou a escalação inteira. Mas de qualquer maneira tem um... Não, mas não tem ninguém com o fardo do JP Galvão hoje. Mas o Reinaldo seria vaiado. Mas ele nem estava no Grenal, né? Não com a viagem. Hoje o contexto do Grêmio tem dúvida sobre isso, Pedro. É natural isso. Eu tenho uma linha que o torcedor do estádio é diferente do torcedor de rede social, tá? Eu não acredito muito nessa semelhança, assim. Mas tem gente que sustenta que o Renato será vaiado. Eu não acredito nisso.
Eu acho que Eu não acredito. anúncio, eu acho que vaias não, mas não vai ser. Tem 40 mil pessoas na arena, não vai ser aqueles 40 mil aplaudindo, sabe? Aquela parece a comemoração de um gol, Sim, normalmente. Vai ser o mais aplaudido. Eu acho que não vai ser. São 20 mil pagantes, né? Mas não importa, são 40 mil pessoas. Mas é que o que não paga, vai também e aplaude. O chato vai. Eu acho. 40 mil pessoas tem que ter um chato. Não tem, né? Não, tem mais. É mais de um. Tem bem mais. Deixa eu dizer Qual é o seguinte. percentual Assim, de chatos no mundo? Cada 3 pessoas, um. Cada Só? 25% é chato. 33. 33. De cada 3 pessoas. Cada 3 pessoas, um é chato. Isso não é chato. E o chato, ele tem duas coisas. Ou ele fala demais, ou ele fede. Fede. E se for os dois, pode. Aí eu super chato. Não. Fede. Bafo e fala. Fede. Fala com bafo. Aí Fede. fica tonto. Depois de segundos fica tonto. Tu tá já viajando já. E fede. Parece que tá usando algum entorpecente. Tu imagina o cara ser chato E bafento. Esse percentual nós temos. Não tem nenhum bafento não porque chato. eu tenho um sei amigo, que todo mundo aqui tá pensando que é assim. nessa pessoa agora. Não uma pessoa, cada um tem o seu. Sim. Enfim. Não, mas deixa eu deixar. É importante deixar bem claro o seguinte: o chato é aquele que fala bem pertinho de ti e começa a te cuspir. Esse é um chato. Esse é O outro chato é o que tem asa, que nem diz o Potter, que fica fedendo e que vem e te abraça. Fulano! E eu sou baixinho, os caras vêm me abraçar. Prazer! Todo sovaco encosta no meu ombro, né? Porque eu sou baixinho. Então todo cara que vem pra mim, Isso é uma encosta. característica do chato. O chato tem que tocar no cara, já viu? Mas Tem que tocar. O Renato, com esse asa, ano- por exemplo, ele te deixa a asa, é isso? Ele te... no meu caso, que eu sou baixinho, né? Tu não. Sim. Enfim, mas assim, o Renato já foi vaiado no Centenário esse ano. Já foi vaiado na Arena esse ano, na derrota contra o Criciúma. Eu até acho que ele não tava lá. Ou tava? Tava. Tava, né? Não? Foi. O último Tá. jogo dele. O Renato já foi vaiado em vários lugares aí. Sim. Então, claro. Lá no Centenário é que esse foi jogo a maior. tá criado não com a prepotência do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense fez uma postagem absolutamente maravilhosa. Diz que o futebol existe pelo Atlético Paranaense. Tá isso na postagem escrito. Pra chamar os caras pra lutar a Arena da Baixada, lá, enfim. Não era Arena da Baixada o nome mais, né? Não. Mas pode ser. Arena enfim. patrocinada. Arena, Tem um nome que eu gosto de citar o patrocinador porque eu acho que os Sim, caras é que eu botaram não dinheiro. lembro. Só eu pequei em não lembrar. Mas, Pedro, acho que nesse jogo de amanhã o clima na Arena é outro, é o clima de ajuda. Sim, Então sim, acho sem que dúvida. se tiver escalação, acho que não vai ter vaia, sabe? Talvez tenha algum, sabe, um rancinho. xoxo, sabe? Aquela coisa toda, sabe? Mas acho que o torcedor do Grêmio vai abraçar a causa de Pode, amanhã, o ganhar que- do Atlético Goianiense pra parar com o assunto logo, né? O que o CCD tá falando de um episódio que eu não me lembro, eu não vi isso aí, não sei se eu estava escalado nesse jogo. Acho que veio toda a escalação para preservar o JP Galvão. Hoje tu não tem ninguém com o potencial de vaia do JP Galvão. Mas tem o Reinaldo. Dentro do muito grupo, menos, não, muito dentro do menos. grupo de jogadores eu tenho certeza, Pedro. Tu tem razão. Não vejo também. Tu tá certo. Naquele Saiu o JP Galvão, não naquele mudou muita momento não mudou muito. Mas contrataram um cara melhor que ele, que faz gol. É muito melhor que Mas isso. vocês não veem uma Não, mudou. é uma Peraí, o Grêmio contradição. tava na lanterna com o JP. Mas assim, é que assim, ó. Não, mas Se o tá, Lago, melhorou. se o Lago Bright White, pós-enchente, ele aqui, ele também não joga nada. É a coisa mais verdadeira. Mas ia difícil. jogar mais, ia Por fazer exemplo, uns os caras estão golzinhos. comparando agora aqui, estão comparando assim, o Roger com o Kudê. É óbvio que o Roger tem achados, entendeu? Mas não dá pra comparar com os números do Kudê pós-enchente. Não dá. Não tem como. O Roger pós-enchente em Porto Alegre, ele tava em Caxias, que ele continuou treinando. O Jacone não foi alagado, ele só descansou. Nenhum jogador do Caxias foi pra baixo d'água, né? Enfim, foi diferente. Por isso que o Juventude lidou em Caxias, Só que desculpa. demitiu. O problema do Cudê é pré-enchente. Não, ele sai pelo claro que pré-enchente. Não, mas pós-enchente ele tem bons resultados. Tem alguns, é verdade. Tem bons resultados, Mas ele o peso ele lê dele foi o direito primeiro. algumas. O melhor- Mas não dá pra melhor- comparar, né? Pós-enchente não dá pra comparar. Se tem um elogio, e eu acho justo que se elogie o Roger, mas o melhor Inter desses últimos tempos não foi com o Roger, foi com o Kudê. O melhor Inter foi aquele Inter o que Branco quase ganhou a Fluminense. Libertadores. Esfínter tem banco, né? Enfim, Mas beleza. Eu tô me referindo tá. o que mais. Aquele Inter. Vamos pegar o Grenal agora que o Inter for superior, tá? Aquele Grenal do 3-2 é muito mais. Tem muito mais superioridade que esse. E era um Só Grêmio teve- com Soares. Só teve E era um o Grêmio com jogador Soares. no Rio Grande do Sul que jogou bem depois da enchente, imediatamente. Wesley. Esse Dos jogou dois tipos. sempre bem. O único cara. Tu pode pegar cabo a rabo. Todo mundo caiu. Todo mundo caiu de qualidade mesmo. É o único razão. cara que salva.
Único. Vocês não acham que nessa... Tá, se a gente fizer uma catada a mais aí, talvez apareça o Vila Sante, né? Enfim, assim... Não, mas tu tem razão. É que não tem como tu parar no meio do nada, não saber quando vai voltar, não ter CT de treinamento, viajar todos os jogos e tu tá ali, rendendo. E enfrentando times que só pararam. Isso. Só pararam. Foi bom pra eles, né? Normalidade, a parte psicológica resolvida, sabe? Essa é a parte da entrevista do Renato que ele tem razão e que a gente tem que concordar com ele. Pois é, mas deixa eu pegar o gancho da entrevista do Renato, só rapidinho, Munari. Vocês não acham que tem uma contradição, assim, entre o que diz o Renato e o que diz a direção do Grêmio? Porque o Renato, na entrevista, ele diz assim, não, garanto pra vocês que não vai cair, lá atrás ele disse até que não ia cair com facilidade. Aí esse é o discurso do Renato. Aí vem a direção do Grêmio e diz, não, promoção de ingressos, 40 mil contra o Atlético Goianiense, que vai jogar com o Baralhas, com o Luiz Fernando e com o Janderson, para encher o estádio, porque precisa para não ter risco de ganhar. Eu acho que aí tem uma contradição. Quase que a direção dizendo, tá bem. Parece que a última entrevista sincera do Renato foi aquela que ele pedia para não ter rebaixamento desse ano. A última vez que o Renato foi sincero. Porque o discurso do Renato é esse, pode ser esse no microfone e lá dentro falar pro presidente, baixa o ingresso que a gente precisa de gente para ganhar o jogo. Que eu achei na internet aquela participação do Zé Alberto dentro do vestiário do Grêmio, dizendo ao Renato que ali estavam profissionais, que ganham muito menos do que ele, que se esforçam, que estão na chuva, estão no sol, estão no barro, estão trabalhando, e que a maioria, quem sabe até a totalidade, são pessoas honestas. Que participação espetacular. Olha, foi tão espetacular que o Renato, na hora, baixa a bola. Baixa a bola. Chamando o Zé de Zé. Claro, ele conhece o Zé há 3 décadas, 4 décadas, né? Enfim, sabe da seriedade do Zé. Mas ele responde bem pro Zé e na outra pergunta ele já de novo faz o circo dele. É o circo dele. É o circo dele. Eu acho que ele manda recado pra 5 ou 6 e atinge todo mundo. Eu acho que isso não é só o Renato. A gente vê muitos treinadores brigando em coletiva e dificilmente o recado deles é pros repórteres que estão ali. É pra quem dá opinião, e quem dá opinião não vai pra coletiva.